Fala, geração Zapping! Bom, gente, mais um vídeo da nossa série, né? Tempo de Estudar História. E se você está nos assistindo pela primeira vez, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para tu acompanhar então nossas próximas videoaulas. Já tem uma série aqui, né, vários vídeos aqui para tu assistir. Você que gosta de história, né? E se você realmente está porque precisa estudar história, fica aí o convite então para se inscrever e acompanhar todos os nossos vídeos. Então a gente está nesse formato mesmo, né? Sempre os conteúdos aqui no fundo e um diálogo então sobre as nossas aulas e sobre o conteúdo de história. Se tu tem interesse de estudar algum tema específico, também já coloca aqui nos comentários, porque aí a gente pode realmente trazer. Eu tenho também o quadro do bate-papo com o professor, né? E aí temas históricos, e a gente pode discutir realmente história nesse novo formato, enquanto a gente está nesse período de quarentena, né? E nos reservando o ensino não presencial. Bom, gente, antes de eu começar a minha aula, quem já assistiu já sabe como que vai funcionar a dinâmica, né? Quem está assistindo pela primeira vez, durante o vídeo, então tu vai ter que assistir até o final, eu vou passar uma hashtag e só quem está assistindo até o final é que aí realmente então vai conseguir escrever aí nos comentários a hashtag de que se eu estou percebendo realmente que tu está assistindo a minha aula ou não até o final. Então durante o vídeo eu vou passar essa hashtag, tá? E o tema hoje específico é povoamento da América. O meu conteúdo é mais destinado para os alunos do sexto ano, mas se você é de outra faixa etária, né, também pode vir discutir, pode colocar aí nos comentários, porque realmente essa é a ideia, de nós interagirmos, né, independente da tua faixa etária, e tu até realmente trazendo temas para nossas crianças e nossos alunos realmente aprofundar mais. Essa é a ideia, de, na verdade, eu passar aqui o conteúdo e a partir daí a gente poder pesquisar mais e nos aprofundar mesmo nesses conteúdos. Se segura aí na cadeira, pega o teu caderno, pega a tua caneta ou lápis, seja o que for para fazer a anotação, porque a nossa aula vai começar. Bom, então como eu já tinha falado, né, o nosso tema de hoje é o povoamento da América e como nos vídeos anteriores eu pego muito do material disponível pelo FTD, o material digital que eles têm, né? Então FTD Educação. E ali está o link então para vocês que quiserem acessar esse material. Vamos lá para o conteúdo? Bom, então só para nós nos situarmos, né, no contexto, nós estamos falando de pré-história, né, os povos que viveram antes do período da colonização da América, mais especificamente. E aí, para a gente entender o porquê que eles estão vindo para a América, eu preciso entender alguns conceitos, por exemplo, dos nômades, né? Quem eram os povos nômades, né? A gente está falando do período da pré-história, que eles então viviam sobre a lógica de eu buscar alimentos, né? A habitação, lugares seguros, e quando eu não encontrava esse lugar, eu me retirava e ia para o outro. Então essa é a lógica dos povos nômades, eu me desloco de um lugar para o outro, não tenho uma moradia fixa. Por que eles não tinham uma moradia fixa? Porque eles realmente dependiam então de caça, de alimentação, de uma habitação, de lugares seguros, e quando eu não encontrava, ou quando acabava, por exemplo, as reservas de alimento e tudo mais, eu me deslocava para outro lugar. Esse é o conceito de nômade, né? E aí a gente percebe, né, o desenvolvimento cultural dos nossos ancestrais africanos tornou-se possível a sua imigração para outros continentes. A gente já sabe que então as primeiras espécies, né, dos primatas que a gente considera, ou como na verdade da nossa própria espécie humana, surgiu na África. E a partir da África, por questões mesmo de migração, de procurar melhores condições para habitação, eles vão se deslocando, né, para o continente europeu, asiático e, por fim, aqui o americano. Então a gente vê ali, né, os primeiros Homo sapiens, né, que seria da nossa espécie, eram caçadores e coletores que levavam a vida nômade. Isso que o professor acabou de falar mesmo. Então, na verdade, eu me deslocava de acordo com a escassez de alimento e tudo mais. Eu procurava, então, outros lugares que então eu pudesse caçar e pegar os meus alimentos. Não dominava a agricultura e habitavam em cavernas ou palhoças. Um detalhe, gente, por não dominar a agricultura, né, depois a gente vai ver a divisão, então, do paleolítico para o neolítico, é que eles então vão em busca de novos alimentos. Então, como eu não cultivava, como eu não plantava, como eu não criava também animais, então, de acordo com acabando esses alimentos, eu tinha que ir em busca de mais. Então, por isso que, na verdade, eles ficavam migrando de um lugar para o outro. Sempre se deslocando para onde houvesse fartura de recursos naturais, que foi o que eu tinha acabado de falar, né? Então, quando que vai acabar com essa lógica então de eles ficarem migrando, né, de serem nômades?
quando surge a Revolução Agrícola, quando eles começam a cultivar os seus próprios alimentos. O cultivo da terra, então, ele teve início de forma independente em diversos lugares do mundo. Então, assim, a gente vê acontecendo na África, na Europa, na Ásia, na América, né, em diferentes lugares do mundo. O domínio da agricultura possibilitou um relativo controle sobre a produção alimentar, porque então agora eu não preciso mais ficar me deslocando em busca de alimentos e tudo mais. A partir do momento que eu passo a plantar, a colher, né, então não preciso mais me deslocar tanto como acontecia então no período que eles eram nômades. Ao mesmo tempo, em certas regiões, os humanos aprenderam a domesticar, além, né, da agricultura, aprenderam a domesticar os animais como ovelhas, cabras, porcos e cavalos. Ou seja, a gente agora também já começa a criar esses animais para o próprio consumo, né, e a domesticação desses animais. A agricultura combinada com a pecuária teve grande impacto sobre o modo da vida das primeiras populações, justamente por esse caso que eu tinha falado. Eles deixam de ser nômades para se tornar sedentários. E foi exatamente o que a gente estudou na semana anterior, né? Então eu já peço para vocês colocarem aqui nos comentários mesmo também a diferença entre os nômades e os sedentários. Acabamos de revisar. Aí, especificamente mesmo sobre o povoamento da América, né, como que aconteceu isso, a América ela foi ocupada depois da África, da Europa, da Ásia e da Oceania. Porém, não há consenso entre os estudiosos em relação à época da chegada dos primeiros povoadores da América e quais teriam sido os caminhos por eles percorridos. Por isso que a gente não fala de uma verdade absoluta, a gente fala de hipóteses e teorias, que é o que a gente vai visualizar agora realmente no mapa, quais são as principais hipóteses de então deles terem chegado aqui na América. A primeira, né, a considerada, né, como mais aceita, é a hipótese da Rota de Bering. Uma ponte de gelo teria se tornado no Estreito de Bering, ligando então a Ásia e a América. E seria nesse período, então, que eles teriam atravessado e chegado à América. A hipótese da rota costeira, né, que então os grupos humanos teriam navegado da Ásia até a América próximo à costa, a gente já vai ver no mapa, vai dar para entender melhor. Mas então eles teriam andado pela costa, né, por embarcações, e chegado então aqui ao continente. A hipótese da rota transpacífica, que são grupos humanos que teriam atravessado o Oceano Pacífico, chegando da América do Sul, navegando de ilha em ilha. Né? Isso, na verdade, gente, falando de um período que a Terra, né, não tinha as condições como hoje nós consideramos. Para esses pesquisadores, eles vão considerar que o oceano estava mais, o nível do mar estava mais baixo, e aí então eles teriam conseguido navegar, obviamente com embarcações bem rudimentares. Né? E a hipótese da migração atlântica, grupos humanos teriam saído da Europa e chegado à América em embarcações feitas de couro. Né? Então a gente tem essas hipóteses, tá? Umas mais aceitas e outras nem tanto. Aí aqui no mapa, gente, a gente consegue ver como provavelmente eles teriam passado. Se vocês olharem aqui, a gente tem, né, a travessia do Estreito de Bering, né, que então seria esse caminho aqui, ó, que por aqui então que eles deveriam ter passado. Por quê? Porque aqui tinha se fechado uma camada de gelo e então a gente conseguiria passar por aquele período. Quem já assistiu aquele filme A Era do Gelo entende bem o que eu estou falando, né? São um período mesmo que então eles estavam migrando e aí a gente vendo ali, eu estou pegando caminhos e lugares onde então a gente pode ter condições melhores para viver, sobreviver. E aí então eles poderiam ter passado por esse caminho que a gente chama de Estreito de Bering. Né? Aí tem a travessia também pela Oceania, que aí então como a gente já tinha visto aqui, né, são essas setas vermelhas aqui, ó. Então eles teriam vindo da Ásia aqui para a Oceania e da Oceania, então eles teriam feito essa travessia aqui para a América e tanto a América do Sul quanto a América do Norte. O que acontece, gente? A partir da onde que eles vêm, eles têm essas informações? A partir das datações que eles acabam encontrando, né, das espécies, tanto na América do Norte, quanto da América Central, quanto da América do Sul. Essas datações, elas não são exatas, são variáveis, tá? O que se percebe é que foram encontrados os esqueletos mais antigos, né, ou com a datação mais antiga, da América do Norte, depois da América Central e depois da América do Sul.
Por isso que eles deduzem, a teoria mais aceita, é que eles teriam feito esse caminho da América do Norte vindo à América do Sul. Mas também já foram encontrados alguns esqueletos aqui da América do Sul com datações semelhantes ou até mais antigas que da América do Norte. Por isso que existem hipóteses, tá? Porque não foram encontrados só ossos mais antigos na América do Norte. Aqui na América do Sul agora também já foram encontradas. Então, por isso que eles estão com essa divergência de teorias. Como pode um osso tão antigo da América do Norte, da América do Sul, também ser compatível com o da América do Norte? Então, não tem como eles terem feito, não tem como não, mas não teria, tem que ter uma outra teoria, uma outra hipótese de então como eles teriam chego aqui à América do Sul. E aí daí essa outras hipóteses de que também eles poderiam ter atravessado pelo oceano com embarcações ou de ilha em ilha, como eu tinha falado. Tranquilo até aqui? Bom, eles chegando à América, né, nós temos diferentes povos, tanto na América do Norte, América Central e América aqui do Sul. Obviamente, nós vamos nos centrar mais a questão aqui do Brasil. Quais são os povos, né, pré-coloniais ou os povos pré-históricos que habitavam aqui no Brasil. Só que isso já é tema das nossas próximas aulas, tá? Fica tranquilo, só coloquei aqui para instigar então vocês até realmente a pesquisar. Não são só esses, né? Nós temos o pessoal da Amazônia, o povo da Amazônia, então o povo da Lagoa Santa, os sambaquianos, que aqui no sul vai ser muito forte, inclusive aqui em Joinville que tem um museu mesmo de referência sobre essa história, mas isso já é tema então das nossas próximas aulas. Fica já o convite para tanto pesquisar. E colocar também aqui nos comentários então parte desses povos. O que eu queria discutir hoje mesmo com vocês eram isso, os principais caminhos de chegar até aqui a América. Até aqui tranquilo? Já coloca então aqui no comentário. Se tem alguma dúvida também, já coloca aqui. E aí, a partir disso, a gente vai aprofundar nossos temas, certo? Mas então também já fica o convite para vocês pesquisarem um pouco mais desses povos que já estavam então habitando aqui a América bem antes dos europeus, tá? Tem nada de descobrimento da América. Agora a gente está vendo realmente quem são os primeiros povos que habitaram aqui na América. Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, e a nossa aula está acabando, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Já coloca então aqui nos comentários, né, os conceitos de sedentário, de nômade, pode trazer suas dúvidas também, e aí a partir daí a gente conversar um pouco mais sobre a história. E aí agora eu vou saber realmente quem assistiu até o final da minha aula. Coloca aqui também nos comentários hashtag resumo da história, que aí eu já vou saber. Ah, tá assistindo até o final. Quem sabe até um ponto de participação, porque ficou até o final. Gente, hashtag resumo da história é a sugestão do meu ex-aluno, grande amigo Gabriel, que inclusive me deu a ideia de a gente fazer um quadro específico com vídeos curtos sobre temas históricos. Se você curtiu também, né, pode colocar então aí. E quem sabe não seja o futuro então de uma nova série de vídeos. Hashtag resumo da história. Resumindo toda a história, é isso, tá? Obviamente que tem muito mais informações, pesquisas, né? Fontes, mas aqui eu estou trazendo bem o resumo da história. Espero que vocês tenham curtido. Você pode também colocar aqui então nos comentários mais informações e a partir daí a gente aprofundar os conteúdos, trazer links e tudo mais, mas essa é a ideia, trazer mesmo realmente um resumo da história. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo, curtido a nossa aula, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para então vocês também continuarem acompanhando então as nossas próximas aulas e os nossos próximos temas de história. E a gente se vê então nas próximas videoaulas. Até mais. Tchau, tchau.